Salve, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre aqueles objetos, pentáculos, cruzes, estrelas, enfim, todos aqueles símbolos místicos que podem ser usados como forma de proteção e aqueles símbolos amaldiçoados que jamais deveriam ser utilizados porque realmente atraem uma energia muito ruim para as pessoas. Então vamos lá. O primeiro, Hansa. Hansa é a mão de Hansa, que essa palavra vem do árabe e significa mão com 5 dedos. Esse amuleto também é conhecido como mão de Deus, Shansá, mão de Fátima, mão de Ramesh. O Hansa é considerado um amuleto contra o mal olhado, contra as energias negativas, nocivas que as pessoas lançam sobre nós. É um símbolo de proteção muito utilizado, não só no islamismo, como também no judaísmo. O pentagrama. Pentagrama, a estrela de 5 pontas, essa que eu uso aqui, com uma ponta virada para cima, na verdade o que representa o homem com braços e pernas abertas. Normalmente o pentagrama ele é consagrado como um protetor. Por exemplo, no paganismo, ele representa o símbolo da deusa. O pentagrama é o símbolo da lua, e portanto a deusa. E também em outros ritos, tais como Umbanda, também é muito comum o pentagrama aparecer constantemente, principalmente nos símbolos que são traçados, que são os pontos riscados. Por quê? Porque o pentagrama é de fato um símbolo da magia. É a união dos 4 elementos, terra, ar, fogo e água, junto com a quinta essência, formando então a manifestação do homem na terra num sentido espiritual. Esse símbolo, então, ele pode ser consagrado para a proteção, tá certo? Vamos em frente. Hexagrama. O hexagrama são, na verdade, 2 triângulos, um virado para cima, que representa o quê? A ascensão espiritual, a elevação. São as 3, são o topo da cabala, onde estão Keter, Binah e Hokmah, que significam exatamente a manifestação do poder de Deus na Terra, a espiritualidade, a evolução contínua. Também representa um símbolo de fertilidade, virado com a ponta para cima. Já o triângulo voltado com a ponta para baixo, ele já tem um significado de realização no plano material, quando ele é traçado juntamente com o triângulo voltado para a ponta para cima, formando então a estrela de 6 pontas. Então é um símbolo de proteção que se manifesta a espiritualidade e a matéria, o equilíbrio dos dois, a busca pela luz sagrada, o caminho que te afasta das forças trevosas. Também é chamado de hexagrama de Salomão, que dizia ser um selo que Salomão utilizava no seu anel para proteger contra atividades demoníacas ou contra ataques de demônios. E também pode ser utilizado, como é muito comum, como um pingente também de proteção. Pode ser consagrado da mesma maneira para o poder criador, Adonai e tudo mais, e você utiliza como um símbolo de proteção e de equilíbrio pleno entre matéria e espírito. Olho no triângulo, o símbolo da nossa irmandade, o símbolo dos Illuminati, o símbolo dos maçons. O pessoal fala muita coisa e muita bobagem sobre esse olho, dizendo que ele tem alguma característica satânica ou qualquer coisa assim. Não é, o olho de Deus, na verdade, tá? O olho da glória. É a manifestação do poder de Deus, aquele que está sobre todos nós, é o olho que tudo vê, por quê? Porque nada escapa ao poder criador e às leis universais. Tá? Esse símbolo, juntamente com os raios no seu entorno, representa o Sol, porque é dito dentro da esfera ocultista que você deve olhar as coisas do ponto de vista do Sol, ou seja, você está lá em cima, vivenciando todas as coisas terrestres. De repente, aquelas coisas materiais, aquelas coisas mais grosseiras, perdem a importância.
E é claro, quando a gente fala de Illuminati, nós estamos falando de pessoas iluminadas. Iluminadas o quê? Pelo sol astral, pelo poder criador, pela luz divina, tá? Então, você está falando de uma pessoa iluminada, que é um iluminador também, que traz a luz para outras pessoas, o conhecimento, a abertura de caminhos, né? A expansão também do terceiro olho para a percepção do mundo espiritual. Então, este é o significado do olho que tudo vê. Não tem nada satânico e nada demoníaco, tá? Tire essa coisa da cabeça. Olho de Horus. O olho de Horus, o pessoal confunde um pouco, mas o olho de Horus é aquele símbolo estilizado, né? Que representa, na verdade, uma pintura egípcia, o pessoal que as mulheres geralmente até faziam no próprio olho. Esse símbolo, na verdade, ele foi criado a partir do quê? De um corte do cérebro, ele tem exatamente a formação dos lóbulos temporais com a glândula pineal na ponta. Essa glândula pineal acende o quê? O olho que tudo vê, que é o terceiro olho, é a ativação da glândula pineal. Então, é isto que, na verdade, significa, tá, o olho de Horus, é a ativação do olho de Udiate, é a manifestação da quintessência, da criatividade, daquilo que só nós, os seres humanos, conseguem atingir e que nos diferencia das outras espécies vivas. Então, olho de Udiate, olho de Horus, é exatamente isso. Horus é o deus falcão, é aquele que está acima de todos nós, também vigiando todos os nossos passos. Então, esses são os significados, na verdade, desse símbolo, e não há nenhum problema caso você queira utilizar como uma forma de proteção, certo? Tetragramaton, esse símbolo, que é um pentagrama, não deixa de ser, foi idealizado pelo ocultista Eliphas Levi. Esse símbolo, na verdade, ele representa a carta que é o arcano 1 do mago, do tarô. Então você vê que é um pentagrama, que tem 2 olhos, porque representa exatamente a abertura da consciência. Você vê também uma baqueta, o báculo, você vê a taça, que representa o útero da grande deusa, você vê também o caminho a ser trilhado, você vê as características básicas do arcano do mago, a espada de um lado, a baqueta do outro, enfim, que são símbolos do poder e do exercício da vontade do mago, tá? Então o tetragramaton, ele também é um símbolo muito utilizado, tá? Porque tetragramaton também significa os 4 nomes de Deus, que é Adonai, Erre, Agla e tetragramaton. A cruz egípcia, a cruz de Ansata, que o pessoal também gosta de utilizar, também não há problema nenhum. A cruz de Ansata, ela representa a vida, ela representa o ser humano, a existência física do ser humano. E tem também um outro significado, a vida física, a vida espiritual, até a reencarnação. Tá? Então, este é o verdadeiro significado da cruz de Ansata, um símbolo místico que pode ser também consagrado para uso como proteção, sem problema nenhum. O Triskelion, que são 3 vórtices, né? Que é foco, vontade, determinação, energia, espírito e matéria. Corpo, mente e espírito, enfim, é a manifestação, porque são 3 vórtices da manifestação do poder criador da Terra. É um símbolo antiquíssimo. Alguns símbolos que foram encontrados datam aproximadamente de mais de 5.000 anos. Mas ele simboliza principalmente a evolução e o aprendizado contínuo. Outro símbolo muito legal que pode ser também utilizado como símbolo de proteção. A cruz cristã. A cruz cristã, pessoal, já tem a associação imediata na cruz, onde Jesus foi pregado e tudo mais. Mas se a gente olhar agora sob um prisma místico, tá? Sem falar na história de Jesus e nada disso. A cruz, ela já é um símbolo antigo, tá? E baseando nos símbolos antigos,
A junção da cruz representa o sol. E o que acontece no topo da cruz? A imagem de Jesus com os espinhos, na verdade, são os raios do sol. Claro que tem um simbolismo de sofrimento pela humanidade, então ele derramou o seu sangue para nos salvar, né, para nos livrar dos nossos pecados, segundo a doutrina católica. Mas, por outro lado, também é inegável dizer que este é um símbolo de poder que afastam muitas criaturas malignas. Ele realmente tem força quando é devidamente consagrado e a pessoa tem fé naquilo, funciona também muito bem, tá certo? É isso aí. A cruz pode ser utilizada? Pode, sem problema nenhum, tá? Vamos ao próximo. O olho grego. O olho grego significa sorte, saúde, paz. É uma peça que diz absorver as energias negativas, principalmente inveja. O pessoal, quando tem muita inveja e tudo mais, a gente costuma colocar esse olho grego e olha, pessoal, funciona e funciona mesmo, tá? Eu já fiz esse teste. Símbolo do Om. O símbolo do Om é a manifestação primordial do universo, é a emanação do planeta Terra, é o som que o planeta Terra emite em sintonia com o cosmos, aquele som que você faz gutural, em forma mântrica, constante. Ele tem um poder de reequilibrar toda a sua estrutura física, espiritual, energética e orgânica. Sabe? Quando você recita esse mantra por 7 vezes bem entoado, você realmente atrai um equilíbrio completo para você. É um poderoso mantra de purificação. É claro que ele tem esse caractere em sânscrito e muita gente gosta de usar esse símbolo, o que não tem também problema nenhum. O Yin e o Yang do taoísmo, né, o símbolo do peixe. O Yin é o lado escuro, Yang é a claridade, é a luz. Também representa o masculino e o feminino. Também nos diz que tudo que é Yang tem um ponto de Yin, tudo que é Yin tem um ponto de Yang. Então o equilíbrio se dá plenamente entre o masculino e o feminino, porque nós temos ambas as energias circulando entre nós. Quando estamos em perfeito equilíbrio, então o Yin e o Yang, ele perfaz o círculo perfeitamente, equilibrando as nossas energias exatamente nos nossos chakras. Tá? Então o Yin Yang é esse símbolo contínuo do universo, né, de evolução, de crescimento. A pessoa pode utilizar esse símbolo? Sim, pode utilizar sem problema nenhum. Agora nós vamos falar sobre alguns símbolos que a gente considera perniciosos, nefastos, amaldiçoados, símbolos que jamais você deveria utilizar. Tá? Primeiro símbolo é o pentagrama invertido. O pentagrama invertido, na verdade, era antigamente um símbolo de equilíbrio quando sobrepostos os dois pentagramas, um para cima e um para baixo. Porém, o pentagrama ele foi subvertido e associado às figuras satânicas. Né? Então você vê a imagem do bode no pentagrama invertido. Esse símbolo eu tive a oportunidade de estudar. Ele, de fato, ele carrega um peso energético por conta disso e transfere esse peso para a pessoa que o utiliza. Ele não te dá proteção, muito pelo contrário. Ele te traz energias que vão ficar testando você o tempo inteiro. Ele abre um canal de energia para que essas forças trevosas atuem sobre você. É um símbolo do mal, um símbolo maléfico, que eu não recomendo de maneira nenhuma que ninguém utilize. A suástica, tem gente que gosta, né? Aquela suástica que você tem uma inclinação de 45 graus virado no sentido anti-horário, né? O giro no sentido anti-horário, é um símbolo do mal, é um símbolo da destruição, ao contrário da suástica tibetana, que ela é perfeitamente equilibrada em 90 graus, formando uma espécie de cruz que representa o Sol. Tem outras classificações. Tá? Já emendando também,
esta suástica tem também a sua ligação com o Sol Negro, que é o culto que existiu no castelo de Wewelsburg, o culto nazi, né? E o que é o Sol Negro, que esse símbolo que vocês estão vendo representa esse demônio que foi evocado exatamente pelos magos negros do nazismo. Hexagrama unicursal. Esse hexagrama unicursal que você está vendo aí, que, né, o pessoal fala, Crowley falava que não, é uma forma só de você traçar o hexagrama sem tirar, né, a caneta. Então ele não tem nenhum significado místico, mas na verdade não é bem assim. Ele tem vários significados, sim. É um símbolo de atração demoníaca, tá? Ele é pernicioso, ele atrai uma egrégora muito ruim, que é essa egrégora telêmica, tá? E que realmente joga você numa ordalha pesada, num karma muito negativo. Não vale a pena você trabalhar com essas forças. Inclusive, ele chega a dizer que tem, né, um ritual de banimento com o hexagrama unicursal. Jamais isso vai banir qualquer coisa, de forma nenhuma. Aliás, muito cuidado com os rituais de banimento do Aleister Crowley, porque ao invés de estar banindo alguma coisa, ele está atraindo para a pessoa. Muito cuidado com isso aí, somente aqueles falados em grego, tá? A cruz invertida. A cruz invertida, né, ela também se tornou um símbolo satânico. Originalmente, ela não era um símbolo satânico, por quê? Porque São Pedro pediu que fosse crucificado com a cruz de ponta cabeça, porque ele não queria, né, ele não achava que estava à altura de Cristo para ser crucificado igual ele. Então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. E este símbolo vocês enxergam no trono do Papa, está lá uma cruz invertida. Então muita gente fala, o Papa é demoníaco, né? E isso é claro que não tem nada a ver, pessoal. Na verdade representa, né, o sacrifício que São Pedro fez, tá, pela Igreja Católica. Por outro lado, você tem também, aí sim, a subversão do culto católico através da missa negra, do satanismo e tudo mais. Então esse símbolo se tornou um símbolo pesado, denso. A cruz invertida é um símbolo terrível, porque é o símbolo do satanismo tradicional, da missa negra, da subversão da missa católica. Enfim, não tem nada bom que sai daí. Selos demoníacos. Eu vejo aí na internet o pessoal usando vastamente selos demoníacos, selos de Lúcifer, Asmodeus, esse monte de entidades espirituais que eu nem quero ficar citando o nome e nem vou ficar colocando os selos aqui, tá? Mas o pessoal coloca direto esses selos e isso aí é um atraso na vida da pessoa, tá? Te conecta com as forças das trevas e te leva para as forças das trevas, onde você não vai ter evolução. Você vai estar estagnado por essas energias. Eu aconselho você manter distância, principalmente também dos sigilos dos demônios também que estão na Goécia. O pessoal gosta de usar aquele sigilo e achando que aquilo pode ser um símbolo de proteção. Não é, tá? Aquilo não é e pode trazer consequências muito desagradáveis se você começar a utilizar aquilo, tatuar no corpo ou coisa desse tipo, tá? Eu recomendaria você tomar muito cuidado com isso aí, tá? Garanto para você que esses símbolos são perniciosos. Eu já utilizei e sei bem o que acontece, tá? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. E se vocês gostaram e querem que eu fale de outros simbolismos, diga aí que você gostou, manda mais aí, Mago, que a gente vai gravar outros vídeos falando de simbolismos místicos e esotéricos, tá certo? E é isso, eu quero lembrar a vocês que dia 31 de outubro tem a iniciação na Irmandade dos Magos, tá? As informações para quem é membro estão em www.cursosdemagia.com.br. Entra lá para você poder reservar a tua participação e depois entre em contato comigo. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!
Música